capacidade, a evolução de se ter paciência. Uma coisa que eu tenho reparado ultimamente é que as pessoas andam bastante irritadas. E irritadas de uma forma muito rápida, de uma forma muito... Parece que do nada ativa o botãozinho da irritação e a gente se irrita. Eu me incluo nessas pessoas. Falar sobre esse tema, pra mim mesma, é um desafio, porque ter paciência não é nada fácil. Eu acho que isso não é uma coisa, pode-se dizer que é culpa nossa, que é responsabilidade nossa, que é uma escolha nossa. Mas eu acho que, na verdade, é uma consequência da velocidade com que as coisas fluem nos dias de hoje, ou da velocidade com que a gente quer que as coisas aconteçam. O que a gente pode falar que é a geração micro-ondas, tudo para ontem, tudo pro mais rápido possível, e daí a gente acaba que esquece de ter a bendita da paciência. Mas isso de ter paciência é muito necessário. É necessário porque dessa forma eu acho que a gente consegue entender melhor e aprender a esperar o tempo exato das coisas acontecerem. Uma frase que a gente escuta desde criança é que a pressa é inimiga da perfeição. E não que a gente vá ter perfeição o tempo todo, mas ter paciência, ou seja, fazer as coisas sem desespero, é um dos segredos, talvez, para conquistar as coisas com maior ou mais próximo da perfeição possível. E isso é com tudo. A gente quer as coisas tão na velocidade da luz e a paciência acaba deixando de ser algo possível, pelo que parece. Ter paciência com o que, exatamente? Né? Ter paciência no dia a dia, ter paciência com as pessoas que estão ao nosso redor, porque às vezes a gente enxerga as coisas de uma forma e quer que as coisas aconteçam daquela forma. Parece que a gente quer que as outras pessoas também enxerguem e também façam acontecer daquela forma. Então, ter paciência com as outras pessoas, com o tempo das outras pessoas, e ter paciência com nós mesmos. O que eu tô dizendo é que às vezes eu quero exigir uma coisa de mim mesma que naquele momento não é possível, que não vai ser e não vai acontecer daquela forma. Então, tenha paciência com você, não se cobre tanto, não se julgue tanto, não se critique tanto, porque você tem o seu tempo. E ter paciência, eu acho que é um pouco isso, é respeitar o tempo das coisas, respeitar o tempo das pessoas, respeitar o nosso tempo. E como eu já falei, isso é um grande desafio. Nem sempre a gente vai estar disposto a esperar, nem sempre a gente vai achar que dá tempo de esperar, mas a paciência faz com que a gente consiga viver com mais tranquilidade e eu acho que evita também um pouco de frustrações, estresse e essas coisas que atrapalham o nosso andamento da nossa vida, né? Então, a falta de paciência vai nos gerar irritação, vai nos gerar estresse, vai nos gerar mil pensamentos e coisas que não agregam. E aí a gente mais uma vez se depara com a necessidade de saber ter e incluir paciência na nossa vida. Ter paciência não tem como ser um defeito, é uma virtude sim. E são poucas as pessoas que a gente encontra hoje em dia que possuem essa virtude, então se você tem, zele por isso, tente conservar, porque é algo que falta hoje em dia. Eu até sonhei esses dias com... É engraçado falar de sonho. Mas eu sonhei esses dias com algo que me fez refletir um pouco sobre paciência, porque às vezes a gente não tem a paciência e daí a gente já vive a nossa vida já com a ideia de que as outras pessoas também não vão agir com paciência
com a gente. Ou então ao contrário, né? A gente não tem, mas espera que as outras pessoas tenham, que também, né, não faz muito sentido. Mas eu sonhei que um grupo de amigos meus estavam em frente à minha casa e aí a gente tinha uma galera muito grande reunida, que eu nem lembro de todo mundo que tava lá. E aí, naquela bagunça toda, a gente derrubou o portão do vizinho. Tipo, derrubou, caiu, desmontou tudo no chão. Não sei do que era feito aquele portão. E aí, naquele instante, aquelas 50 pessoas que estavam em frente à minha casa sumiram. Todo mundo saiu correndo, vazou. Tchau, benção, fui. Evaporaram. E daí ficaram eu e mais umas 3 ou 4 pessoas ali em frente pra ver, só aguardando a reação daquele vizinho, porque a gente tinha certeza que ele ia explodir, né? Que ele ia, enfim, fazer tudo que uma pessoa, entre aspas, normal dos dias de hoje teria como reação. E aí no meu sonho, o vizinho, que não era um vizinho que eu tenho, Era só uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. ele saiu, olhou aquela situação, olhou pra gente, viu todo aquele portão e, surpreendentemente, ele começou a montar o portão todo de novo. Com, assim, uma calma e uma plenitude de deixar qualquer um chocado. Ele começou a montar o portão e eu e mais aquelas 3 ou 4 pessoas que estávamos ali em volta, a gente começou a ajudar ele, naturalmente, a montar o portão. E ele não falou uma palavra. E no final ele, assim, falou umas palavras bonitas, meio que uma oração. Aquilo pra mim foi... Cara, se a gente encarar as circunstâncias, as situações da vida com um golinho a mais de paciência, eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai funcionar melhor, eu acho que vai dar certo. Esse vídeo é sobre ter paciência, é sobre olhar as pessoas com um olhar mais paciente. E sabe aquelas situações do nosso dia que são situações, eu sei que tudo hoje em dia muitas das vezes parece muito estressante, parece muito grande, mas se a gente parar e dar uma olhadinha e observar um pouco, a gente percebe que muitas das coisas com as quais a gente se estressa, com as quais a gente se irrita, com as quais a gente perde o chão, são coisas pequenas, são coisas que não merecem o nosso estresse, sabe? O que eu tô dizendo é não deixar com que essas coisas tirem a nossa paz. E é nesse ponto que entra a capacidade, a evolução de se ter paciência. A gente, como eu falei, se cobra agir numa velocidade, numa proporção que às vezes nem é saudável, que às vezes nem é necessária, mas isso tá embutido de alguma forma, alguém colocou ali, a gente colocou ali. Às vezes, quando a gente se depara com uma situação em que a pessoa é paciente, como foi o caso desse meu sonho, a gente até se surpreende, mas de certa forma é algo que serve como aprendizado, pelo menos pra mim foi assim. Pra terminar, com as coisas da nossa vida mesmo. Eu sei que a gente tem muitos sonhos, eu tenho muitos sonhos, as pessoas têm vontades, desejos, coisas que almejam conquistar, mas nem sempre a correria, o vamos, logo vai ser a melhor estratégia. Com esses sonhos, com esses desejos, com os nossos deveres também, vamos ter um pouco mais de paciência. Obrigada. Eu lembrei até de um quadrinho que eu tenho aqui em casa que eu ganhei de presente de uma amiga. Vou pegar ele. E ele tem a seguinte frase, não sei se dá pra ler. Ele fala, comece e recomece quantas vezes quiser. E eu até vou mais além, tipo, comece e recomece quantas vezes quiser e quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário. E isso é um pouco do reflexo de quando a gente tem paciência. Quando uma coisa não dá certo, a gente entende o que não deu certo e aí, com a paciência, a gente encontra forças para refazer, para recomeçar, para tentar de novo. Encarar as coisas da melhor maneira possível, com o menor nível de irritação possível.